Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Eu sempre usei essa frase e hoje eu consegui colocar ela no texto de uma mensagem. Deus me colocou assim e veio ela. Você pode repetir comigo assim? Quem se acha, acaba se perdendo. Quem se acha, acaba se perdendo. Foi o que eu disse? Ainda bem que ninguém se acha aqui, né? Não me assuste uma hora dessa. Amém, né, Bruno? Quem achou? A palavra diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou-lhe esta parábola. 2 homens subiram a um templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Espírito Santo, seja bem-vindo. Como é bom o Senhor estar aqui. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Sei que o Senhor está falando aqui desde que esse culto começou, e peço, Pai, continue fazendo. Faz a obra que nós precisamos na nossa vida. Nos dá entendimento da Tua palavra. Quebra, Senhor, que barreiras espirituais sejam quebradas nessa noite. Cai por terra todo impedimento que tentar barrar a bênção que o Senhor quer derramar sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Podem sentar-se, amados. Fortalecidos na palavra. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. A palavra de Deus fortalece o nosso espírito. A palavra de Deus nos dá direção. A palavra de Deus nos ensina a viver. A palavra de Deus só tem o que é melhor para nós. Amém? E aqui, amados, a palavra de Deus para nós hoje é uma palavra assim de reflexão para a vida da gente. Talvez até mais como alvo a gente que tem, vamos dizer assim, um certo tempo de fé, ou seja, já está há mais tempo na caminhada, mas também para quem de repente está chegando agora, está dando os seus primeiros passos na direção de Deus. E você sabe de uma coisa, né? Quando a gente busca Deus, Deus abençoa. Amém? É consequência. Mas essa parábola aqui é tão interessante que Jesus ele traz assim uma observação poderosa e um direcionamento de vida muito importante para a gente. Primeiro que ele diz que essa palavra ela era dirigida para aquelas pessoas que, como é que ele diz aqui? Que confiavam na sua própria justiça. Quem é esse povo? Pessoas que elas já chegaram num nível, segundo elas, tão elevado, que elas quase, minha irmã, como se elas fossem detentoras da verdade, de elas saberem que elas estavam certas em tudo que elas faziam. E ele disse que essa condição delas fazia com que elas desprezassem os outros. Ou seja, essa palavra
era para quem estava se achando. E aí ele conta a parábola das duas classes na época dele, mais diferenciadas e antagônicas diante de Deus: o fariseu e o... Me ajude a pregar hoje para espantar o frio. O fariseu, isso. Só para nos situar. Pastor, quem eram mesmo os fariseus, né? Quem eram? Eles eram na época as grandes autoridades da lei, da palavra. Eles eram conhecidos pelo seu radicalismo, né? E eles tinham, vamos dizer assim, dentro de uma questão até política, né? Eles tinham muitas alianças com Roma para não sobrar nada para eles. Então, por serem conhecedores da palavra, em teoria, praticantes da palavra, então era a classe religiosa tida como os certos da história. Aqueles que tinham ali ao lado deles a palavra de Deus, né? E procuravam viver assim. E a outra classe, quem eram? Os publicanos. Que naquela época, Daniel, pense num povo que era detestado e odiado. Porque os publicanos, eles eram os cobradores daquilo que ninguém gosta de pagar, dos impostos. Roma descia a madeira a cobrar imposto do povo. E esses publicanos, eles eram responsáveis por isso. E qual era a fama deles? Além de ter essa função terrível de estar arrancando o dinheiro do povo, eles também botavam uma porcentagem para eles. Eram conhecidos como pessoas corruptas, pessoas que, sabe, estavam ali para levar vantagem da miséria dos outros. E aí Jesus pega nessa parábola esses dois homens para orar: o fariseu e o publicano. Sabe, aqui, antes de mais nada, a gente precisa lembrar de uma coisa: Deus, Ele nos conhece. Deus sabe o nosso coração. Ele, como ele diz aqui em Provérbios 16:12, assim, eu leio para você: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Ei, Deus avalia o espírito da gente. Em algumas traduções dizem que Ele pesa, sabe? Ele sabe do espírito de cada um de nós. E segundo a própria palavra diz que Ele vai dar a cada um segundo o seu procedimento. E aqui nessa oração, essa pessoa a qual foi direcionada essa palavra, lembre disso: essa parábola foi para aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então, o fariseu, então, ele tem essa característica. Ele tem o seguinte pensamento e a ilusão: que ele é melhor que os outros. Já viu uma coisa dessa? Um ser humano chegar a um nível de se enxergar como uma pessoa melhor que as outras. É o que ele diz aqui. Orava no íntimo, porque ele diz, olha como era a oração dele: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Olha que oração forte. Eu te agradeço, Deus, porque eu sou diferente dos outros. Eu não sou como os outros. Eu sou o cara. Eu sou santo. Eu sou o melhor. Como eu agradeço a Deus por isso. Então, se achar que é melhor que o outro, só da gente falar isso não dá um incômodo? Ou só eu estou me incomodando com isso? Ainda bem que aqui a gente não se depara com situação, né? Você não conhece ninguém que se acha melhor do que você, né? Tem gente que, se pudesse, Adel, nem pisava no chão. Você conhece gente assim? Mas ela vive se achando mais importante do que os outros. Sabe? Não ia falar do negócio, não. Não vou falar. Eu achei, porque só uma... Olha, não é nenhum tipo de crítica, não. Foi só uma observação.
Acho que foi na primeira vez que eu fui viajar de avião. O Tabarel fala, primeira vez que eu andei de avião. Andar de avião é massa, né? Não, você vai andar de avião, irmão. A gente fica todo perdido com aquele monte de papel na mão, né, irmãos? Que papel que parece que foi projetado para a gente perder. Rasga, assim, aquilo ali, tenso. E aí chama ali para aquela sala e tal, a gente vai. Aí tinha uma fila enorme. Aí daqui a pouco passa um povo assim, diferente, passa na frente de todo mundo. Sabe? Um menino lá, e eu perguntei, gente, de onde veio? Primeiro que eles nem estavam com a gente. Existe tal de uma sala VIP, irmão, que esse povo espera lá. Uma sala VIP. Eu nem sabia que existia isso, né? Aí eles saem daquela sala VIP, sabe? E vão e passa na frente de todo mundo. Eu disse, mas por que esse povo... E entram no avião primeiro que todo mundo, tá? Mas por que assim? Não, porque é um cartão Golden Master que eles têm, que tal, sabe? Essa situação, às vezes, a gente vê muitas vezes a pessoa na vida agir dessa forma. Imaginar que ela é melhor que os outros. Eu quero saber que se o avião cair, entendeu? Eles vão cair primeiro. Vai cair primeiro, né? Eles caem primeiro. Tem cartão, aí vão morrer primeiro. Diga comigo, quem se acha acaba se perdendo, irmão. Vamos acompanhar. Como ele se acha melhor que os outros homens, ele também se acha no direito de apontar e de julgar o pecado dos outros. Ele está acima, irmão. Então ele de cima, ele se sente à vontade de falar dos outros. Eu não sou como os outros homens, ladrão, corrupto, avarento, e nem sou como esse publicano. Talvez um dos ataques mais covardes de uma pessoa assim é onde ela procura jogar. Ela vê uma pessoa que está em pecado, destruída, ela tem a alegria de apontar o erro da pessoa. Ela se satisfaz, ela se sente melhor por apontar alguém que está no chão caído. Dizer, eu não sou como você. Olha onde você está. Você é um pecador. Eu sou melhor que tu. Diz que a alegria de um sujo, Elisângela, é quando ele vê um mais sujo do que ele. E aí, olha, tamo o dedão para cima. Você é um nojento. Eu sou melhor do que você. Quem está entendendo essa palavra? A palavra está meio coisada hoje, né? Mas é para coisar a gente mesmo. Sabe? Porque, irmãos, a gente começa a andar com Deus, e eu tenho que entender o seguinte: quanto mais Deus me abençoe, e olhe, Deus vai te abençoar muito. Quanto mais Deus te abençoa, quanto mais Deus abençoa a gente, mais a gente vai precisar dele. Quanto mais Deus faz obras na nossa vida, Daniel, mais eu tenho que ter consciência de que eu não sou nada, que não sou eu, é Ele. Esses fariseus, por serem os detentores da palavra, em vez de tomarem essa detenção como responsabilidade de trabalhar o seu caráter, eles colocavam esse conhecimento da palavra de Deus como se fosse uma espécie de plataforma para eles subirem e se destacarem. Quanto mais de Deus eu recebo, mais eu vou precisar dele. Porque tem muita gente, tem muito fariseu ainda hoje, e talvez de formas ainda muito mais fortes e contundentes no nosso meio. Eu já falei aqui uma vez, vou falar de novo. Se chegar aqui na igreja, hein, Bruno, uma pessoa toda mal vestida, fedorenta aí, e ela quiser entrar, quiser sentar perto de você, você vai fazer o quê?
Irmãos, a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado com isso. É uma palavra do Senhor para a nossa vida. O fato de ter Jesus não me faz uma pessoa melhor que a outra. O fato de eu ter Jesus significa que eu sou pecador também. E Ele me amou sendo um pecador e me perdoou. E eu hoje vivo e caminho ainda debaixo da graça e do perdão dEle. Aí aquele que é humilde, ele sabe, ele tem certeza, ele precisa da misericórdia de Deus. Sabe o que quer dizer misericórdia? Vem de junção de duas palavras do latim. Eu botei aqui, cadê? Miseratio, que é de miséria, e córdia, cardio, que vem de coração. Então, a miséria do coração, a dor do coração, a compaixão. Por mais que a gente cresça na vida, a gente sempre vai precisar do Senhor. Se eu estou aqui, se você está aqui nessa noite, pode ter certeza, é porque Deus tem cuidado de você. E eu tenho certeza também que cada um aqui tem a consciência de que não é uma pessoa perfeita. Porque se você disser, eu sou perfeito, me desculpe, mas eu peço perdão para você por estar perto de você. Porque eu não sou perfeito, não. Eu estou seguindo aquele que é perfeito, que é Jesus. A pessoa que é humilde, ela sabe que precisa da misericórdia de Deus e ela reconhece as suas falhas. Foi o que o publicano disse? Nem se atreveu, Beth, a olhar para cima. Ele bateu a mão no peito e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Sou pecador, Senhor. Tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E ele, por entender isso é um sinal de reconhecimento e de dependência do Senhor. Exatamente por isso é que Jesus disse: olha, eu digo que esse voltou para casa justificado por Deus. Esse que se humilhou, esse que estava lá, caído, arrebentado, mas se humilhou diante de Deus. Deus justificou ele. Já aquele lá na frente, que se exaltou, que se colocou como um símbolo de perfeição, aquele diante do Senhor, ele foi humilhado, ele não foi justificado. Falo isso, irmãos, Deus traz essa palavra nessa noite para que a gente repense muita coisa na nossa caminhada com o Senhor. Deus tem bênção para a nossa vida, amém? Deus quer nos abençoar, Deus quer a nossa prosperidade, Deus tem milagres para a nossa vida, mas nada disso pode fazer com que a gente comece a se achar melhor do que o outro. É muito triste você ver lugares por aí que vivem, crescendo em cima de apontar a miséria dos outros. Já viu isso? A minha igreja que é melhor, aquela não presta não. Já viu uma coisa dessa? Ali não. Aqui é que é bom, lá não vale nada. Eu não sei qual é o evangelho que estão lendo por aí, não estão? Eu não sei. Eu não sei qual é o evangelho que está chegando. Como é que está chegando? Aliás, eu nem sei se estão pregando o evangelho. Talvez seja isso. Porque o evangelho está aqui. O evangelho, ele nos ensina um caminho de crescimento inverso ao que o mundo prega. O caminho para se crescer em Deus é diminuindo. Talvez por isso seja a dificuldade de muita gente. O caminho para você crescer em Deus vai passar por uma cruz que você tem que carregar. O
O caminho para que você se destaque no Senhor vai ser quando você olha para você, reconhece seus pecados, suas falhas e se arrepende. E Deus é quem vai justificar você. Não você que se justifica, mas é Deus que tem que nos justificar. E Deus só vai nos justificar se a gente entende a nossa condição. Pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, de vós, vem do Senhor. Quem se acha acaba se perdendo. Infelizmente, os fariseus, aqueles homens, sabe, eles que tinham tudo para levar o povo por caminho, foram aqueles que estavam afastando o povo de Deus. Como o próprio Jesus disse: sepulcro caiados, raça de víboras, vocês atam fardos pesados em cima do povo e vocês não querem levar nada nem com um dedinho. Para vocês tudo bom, somos os melhores. Para o povo é miserável, pecador, tem que pagar o preço mesmo. Eu sou melhor, eu não sou como os outros homens. A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente sem querer está falando mal dos outros, está julgando os outros. Olha para o irmão ali, você já viu? Olha para ele, você viu como é que está a vida dele? Ah, ali não tem jeito não. Que coisa feia. Ali não sei não se vai para o céu, viu? Não sei não. A gente vai, irmão. A gente fica assim. Às vezes sem perceber, dentro de casa, numa roda de conversa. Qual o prato de hoje? O irmão fulano. Você viu? Olha. Ali, meu irmão. Ainda bem que a gente está aqui com a igreja. Escute bem aqui. Uma igreja que está debaixo da graça de Deus e da misericórdia do Senhor. Uma igreja que não está cheia de gente perfeita, não. Paulo disse assim: Senhor, dos pecadores eu sou o maior. Eu me boto nessa fila também, viu? Eu estou lutando todo dia. Quem está lutando todo dia contra o pecado? Então não esmoreça. E cada vitória que Deus nos dá sobre o mal, sobre o pecado, que isso não suba na nossa cabeça a ponto de imaginar que somos melhores, mais importantes que os outros. Deus não dá um cartão passe VIP para a gente. Não. Ele nos dá uma carteirinha bem papel simplesinha, dizendo assim: pecador justificado pelo sangue de Jesus. Está escrito. É assim que está escrito aqui. Amém? Eu não sou melhor do que ninguém, mas Jesus é o melhor na minha vida. É Ele que é o melhor na minha vida. Amém, amados? Diga aí se não dá para a gente pensar um pouquinho. Dá para a gente vigiar mais, né não? Repensar nossas coisas. Que tem gente que vira super crente. Glória, eu sou santo. Não ri mais. Rir é pecado, irmão. Semblante do justo é sóbrio. Bater palma é coisa do mundo. Olha para aqueles crentes, tudo batendo palma. Queima Jesus, esse povo. Tem uma Bíblia aqui, a minha Bíblia. Eu sou crente, me respeite. Eu sou melhor do que você. Fica aí nas cachaçadas, nas sem vergonhice. Eu sou santo, eu sou melhor do que você. Venha com não, venha não, venha não. Palhaçada, irmãos. Palhaçada. Palhaçada. A gente precisa se converter de verdade. No dia que é sempre assim. Minha avó falava isso, numa sabedoria simples. Não sei se alguém já ouviu isso. Quando um homem quiser ser mais do que Deus, o mundo vai se acabar. Eu ouvi e cresci ouvindo isso. Você já ouviu algo semelhante? Né? O homem, quando acontecia uma desgraça, aí minha avó falava: aí é quando o homem quer ser mais do que Deus. Eu pequeno não entendia, mas é uma grande verdade. Quando o homem quer ser maior do que Deus, ele se coloca no lugar de Deus. E se ele só colocar no lugar de Deus,
Senhor de verdade, de coração, Deus vai te abençoar muito. Você vai ter muitas vitórias na sua vida, vai ter muitas alegrias, mas não deixe que nada disso deturpe o seu entendimento do que é ser o maior no reino de Deus. Porque quem é o maior no reino de Deus é aquele que sabe ser como o menor. Aquele que se exalta será. Aquele que se exalta será. E aquele que se humilha será o quê? E quem vai te exaltar é o Senhor. Amém?